Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos começar um tema muito especial que é a respeito do livro do Apocalipse. É um livro que eu gosto muito e a grande questão é, para iniciarmos esse estudo, será que é possível a gente entender a mensagem desse livro, compreender de fato o que Deus queria revelar para nós como igreja que está registrado no conteúdo desse material? Bom, esse é o tema que nós queremos abordar a partir de agora no nosso estudo. Vamos começar aqui fazendo uma introdução a respeito do capítulo 1 do livro de Apocalipse e a gente vai dar um panorama geral a respeito do pouco da estrutura desse livro para a gente compreender bem como nós podemos entender da melhor forma a mensagem que Deus quer passar pra gente, tá bom? Então vem comigo aqui pra tela agora, vou começar a te explicar a partir do slide que a gente tem aqui o conteúdo a respeito do Apocalipse 1, tá bom? Vem comigo. Muito bem, amigos, então aqui já em Apocalipse capítulo 1, vamos iniciar aqui um pouco a respeito da explicação sobre este livro, tá bom? Principalmente o contexto, né, em que ele está inserido. Bom, então, de acordo com a tradição, isso não tem registro bíblico, tá bom? Realmente é uma informação vinda da tradição. Havia uma perseguição muito intensa contra os cristãos, parte dessa perseguição narrada no livro de Atos. E falando do caso de João, que é o discípulo amado, a tradição nos conta que tentaram matar João, assim como tentaram matar os outros apóstolos, mas isso não deu certo, né? A tradição conta que jogaram João num tacho de óleo fervente para que João morresse ali dentro, mas a tradição relata que fizeram isso e nada aconteceu com João. Então ele foi retirado desse tacho de óleo e ele foi exilado em uma ilha que era a prisão de Roma, né? Que foi a ilha de Patmos. Então, a história nos conta que foi o imperador Domiciano, que governou ali do ano 81 até o ano 96, mais ou menos, que prendeu João, mas curiosamente, muitos não sabem disso, né? João não morreu na ilha de Patmos. Na verdade, quando o imperador Nerva sobe ao poder, ali entre 96 a 98, ele liberta João, e João sai de Patmos e ele vai para a cidade de Éfeso, onde ele escreve seu evangelho e depois, por fim, ele morre, né? Aqui eu coloquei nesse mapa apenas para a gente ter uma noção mais ou menos de onde ficava, né, a ilha de Patmos, aqui para a região entre a África e a Europa, aqui onde está esse círculo. E aqui quando a gente aproxima pela imagem do Google Maps, a gente consegue ver nessa região aqui esse pontinho em vermelho, onde estava localizada a ilha de Patmos. Essa é uma foto real da ilha, para você ter uma ideia de como ela funciona, ok? Muito bem, uma outra coisa que eu queria apresentar para você é a estrutura do livro do Apocalipse, que eu acho ser algo bem interessante também de nós vermos. Então, a estrutura do livro do Apocalipse foi escrita em uma estrutura diferente dos livros que nós temos aqui no Ocidente, né? Então, geralmente nos livros que nós temos aqui, a mensagem de mais destaque no conteúdo, ela está registrada lá no final do livro. Como eu sempre falo, né? Geralmente é no final do livro que você descobre o que vai acontecer com o vilão, se o mocinho e a mocinha vão ficar juntos e serão felizes para sempre. Não, tudo se desenrola lá, né? Aqui no livro do Apocalipse, nessa estrutura de quiasma que o livro foi escrito, a parte de mais destaque do livro, o conteúdo principal do livro, ele se encontra no centro do conteúdo. Então nós temos que as extremidades, elas têm descrições semelhantes, algumas paralelas, e a mensagem central do livro está localizada no meio dele. Então a gente vai ter aqui, ó, a primeira metade do livro do Apocalipse até o final do capítulo 11, nós temos uma parte que hoje pra gente já é um conteúdo mais histórico. Ok? Você verá isso nos próximos vídeos sobre esses capítulos. A segunda metade do livro é uma parte que a gente chama de escatológica, ou seja, essa palavra significa aquilo que tem a ver com os eventos do final da história. Mas nós vamos encontrar que existem paralelos entre, por exemplo, aqui, ó, a linha A da parte histórica e a linha A da parte escatológica. Elas têm similaridades no conteúdo e assim por diante, B com B, C com C, e a gente vai ter então a parte central do conteúdo da mensagem,
capítulo 11, verso 19, que é o último verso do capítulo 11, que é o verso de introdução ao tema central, que começa ali todo o capítulo 12, vai até o final do capítulo 13, tá bom? Então, esse é o tema central do livro do Apocalipse. E aí nós vamos ter, como eu falei ainda há pouco para você, as extremidades, conforme vai se aproximando do centro, tendo conteúdos semelhantes. Por exemplo, aqui na letra E, só ler esse exemplo para você aqui, né? Aqui na letra E, João passa por uma experiência em que ele é chamado a profetizar, a proclamar. E aqui na letra E da parte escatológica, nós vamos ver a igreja pregando o evangelho no tempo do fim. Então aqui João chamado é a pregar, aqui a igreja é chamada a pregar. Aqui na letra B, por exemplo, aqui são feitas promessas ao vencedor. Você conhece esses textos, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei lugar para que se assente no meu trono, dar-lhe-ei do maná escondido. E lá na letra B, da parte escatológica, nós temos o cumprimento das promessas que foram feitas para o vencedor aqui na letra B. Deixa eu dar mais alguns exemplos aqui para você como são similares, né, os extremos. Então, Apocalipse 1:8, por exemplo, nós vamos ver lá descrito assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lá na parte escatológica, Apocalipse 22, verso 13, lá está registrado também, ó: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Outro exemplo, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Lá em capítulo 22, verso 6, lá diz: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, como ele disse aqui em cima, para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, assim como está descrito aqui no início. Então ele vai amarrando o conteúdo do texto, né? Vamos ver mais exemplos aqui, olha. Apocalipse 2:7, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lá no capítulo 22, verso 2, fala: no meio da praça da cidade, de um outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então ele menciona a árvore lá no início e depois lá no final do livro, novamente, ele fala sobre ela. Temos mais um exemplo aqui, ó. Apocalipse 8, juízos com misericórdia. Vamos ver aqui essa parte, ó. Ira de Deus derramada com misericórdia, letra D. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha foi atirada ao mar. Veja as partes que eu vou grifando aqui, né? Terceiro anjo tocou a trombeta, uma grande estrela queimando como tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e fonte das águas. Então temos segundo anjo tocando a trombeta, mar atingido. Terceiro anjo tocando a trombeta, rios e fonte de água atingido. Lá no capítulo 16, que é os juízos sem misericórdia, ira de Deus derramada sem misericórdia, na parte escatológica, a gente tem segundo anjo, o mar afetado. Terceiro anjo, rios e fontes de águas. Então a gente encontra aqui uma similaridade também, certo? Então esses são exemplos de como essa estrutura do Apocalipse ela foi construída, né? Com conteúdos similares nos extremos até que se combine na mensagem principal, como eu falei para você, capítulo 12 e o capítulo 13 do livro, tá bom? Aí quando a gente abre a nossa Bíblia, no capítulo 1, no verso 1, queria que você acompanhasse comigo aí. É a primeira coisa que eu quero destacar aqui do capítulo propriamente dito, né? Então, no capítulo 1, verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação é a tradução do termo que leva o título do livro, né? Que é Apocalipse. Apocalipse é um termo grego. Não sei porque na nossa Bíblia eles não traduziram o título do livro de Apocalipse, em vez de colocarem revelação, como aparece aqui na própria imagem na Bíblia em inglês, ó. O nome do livro em inglês é Revelation, né? Aqui na nossa Bíblia em português ficou Apocalipse, que é uma palavra que causa medo em muita gente, né? Mas o significado da palavra Apocalipse é revelação. E essa é a primeira palavra do livro, como acontece em diversos outros livros da Bíblia. Certo? A primeira palavra do livro geralmente é o nome do livro. Então aqui acontece a mesma coisa, mas eles não traduziram no título o nome Apocalipse para revelação, botaram Apocalipse mesmo. Enfim, o verso começa: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer.
e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que eu quero destacar para você aqui desse verso é esse trechinho aqui, ó, que fala: mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Então essa é uma mensagem que o Deus eterno está revelando para a humanidade através do seu servo, o profeta João. E aí ele diz que ele vai mostrar então para o seu povo as coisas que em breve devem acontecer. E eu estou destacando essa palavra mostrar aqui porque ela é importante para o entendimento do próprio livro do Apocalipse. A palavra lá no original grego é a palavra semaíno, e o significado dessa palavra é tornar algo conhecido, geralmente por meio de sinais ou símbolos. Então, lembra o texto, ó, revelação que Deus nos deu para mostrar. E aí o significado da palavra, geralmente por meio de sinais ou símbolos, as coisas que em breve devem acontecer. Então isso aqui é uma âncora importante para se estudar o livro do Apocalipse, porque eu olho para isso aqui, eu olho para as descrições lá na frente, quando aparece besta, chifre, trombeta, período de tempo, e a gente tem que lembrar que Deus está revelando essa mensagem para nós, mas ela não é literal. Ele está revelando essa mensagem por meio de sinais ou de símbolos. Esse é o significado da palavra. Essa foi a forma que Deus escolheu revelar essa mensagem, né? Então aí segue dizendo aqui, ó, é uma forma de comunicação que vai além de meras palavras, geralmente envolvendo linguagem simbólica ou metafórica. Aí você se pergunta assim, tá, mas se é simbólico, né? Como é que eu vou fazer para compreender isso? E aí nós temos o princípio importante de que a Bíblia, ela é a sua própria intérprete. Então, a resposta para o conteúdo que está aqui, os enigmas, estão na própria palavra de Deus. Muita coisa que tem aqui no Apocalipse já está descrito no Antigo Testamento e facilita ou é a chave para que a gente possa compreender. Por isso é necessário esse estudo, tá bom? Aqui o termo que eu falei agora há pouco para você, né, apocalipsis, em grego, que significa ato de revelar ou desvendar algo, né? Por isso o livro começa Apocalipse de Jesus Cristo, ou revelação de Jesus Cristo. E aqui embaixo ainda diz mais, ó, refere-se tanto à revelação da palavra de Deus quanto à revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então a revelação de Jesus Cristo significa duas coisas: uma revelação que Jesus fez sobre algo e uma revelação também sobre a própria pessoa de Jesus Cristo. Então ele é um personagem que vai aparecer ao longo de todo o conteúdo do livro, ok? Olha só essa informação importante aqui embaixo também, ó. O Apocalipse tem mais de 500 alusões ao Antigo Testamento. Então Deus está pescando de lá ou fazendo referência a muita coisa que já tem lá, para que a gente vá lá e consiga compreender melhor o que Deus está querendo revelar aqui para a gente no livro, ok? Um outro aspecto que eu quero te mostrar nesse estudo inicial é como o Apocalipse ele está intimamente relacionado com o santuário. Nós vamos ver aqui durante o nosso estudo que o Apocalipse ele é dividido em cadeias proféticas. Então Deus vai, aborda um tema, finaliza, aí ele começa uma nova explicação, finaliza, depois uma nova explicação. E geralmente essas cenas, elas têm uma cena prévia, uma cena introdutória. E a gente vai ver que essas cenas introdutórias, elas estão relacionadas com o assunto do santuário, né? Então, isso é muito interessante, eu quero mostrar isso para você aqui, a gente vai passar agora um pouco em cada uma das cenas do Apocalipse para você ver isso. Então, aqui no capítulo 1, nós vamos dar uma olhada agora no verso 12 e no verso de número 13. Então, vamos ver o que diz aqui, ó. 1 verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então aqui a gente já começa a ver na primeira cena introdutória do primeiro conteúdo que Deus vai passar aqui no Apocalipse, que é as 7 igrejas, a gente vê a nossa mente sendo levada para o santuário. Por quê? Aqui aparece o candelabro e aqui aparece também alguém que está vestido com uma roupa sacerdotal. Ele está usando vestes talares e ele usa um cinto de ouro na altura do peito. Essa era a roupa que o sacerdote normalmente usava durante o serviço diário, né? Fora do dia da expiação. Então a gente tem alguém aqui aparecendo vestido de sacerdote. Na segunda
cena do Apocalipse, lá na introdução, a gente vai ver, capítulo 4, verso 5. Diz assim, ó: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aí no capítulo 5, verso 8: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então olha só que coisa interessante que a gente tem aqui na segunda introdução. No capítulo 4, verso 8, 7 tochas, como que fazendo uma referência ao candelabro de 7 lâmpadas, aqui na imagem está ilustrado, do santuário. Outro detalhe, no capítulo 5, verso 8, diz aqui que aparecem taças de ouro cheias de incenso. E aí no santuário nós tínhamos bem aqui representado o altar de incenso. Então temos mais uma vez nessa cena introdutória uma referência ao santuário. Vamos para a próxima cena, capítulo 8, verso 3. Cena introdutória diz assim, terceira cadeia profética, cena introdutória. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Esse altar de ouro aqui que ele está fazendo menção, que ele vai oferecer incenso, é o altar de incenso que ficava no santuário da terra, logo aqui diante do véu, que ficava diante da Arca da Aliança, que era uma representação do trono de Deus. Então, mais uma vez, cena introdutória, nos levando para o santuário, como se a gente fosse caminhando no santuário, conforme vamos avançando no Apocalipse. Próxima, capítulo 11, verso 19. Acompanhe na sua Bíblia aí. Abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista, quando esse foi aberto, foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Agora, no capítulo 11, verso 19, quando a gente está fazendo a transição da parte mais histórica para a parte escatológica, nós somos levados ao lugar santíssimo do santuário. Porque o que ele vê aqui agora? A Arca da Aliança. Então agora ele está chamando a nossa atenção para eventos que ocorrem a partir do período em que a arca tem-se acesso a ela, né? Então a partir do período do juízo. 1844 é o período de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8 e 9. Ok? Próxima cena introdutória, capítulo 15, verso 8. Lá diz: o santuário, percebe, já começa falando dele, né? Se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então aqui ele vai dar uma nova cadeia profética, um novo conteúdo, e ele introduz fazendo uma referência ao santuário. Dessa vez, dizendo agora que o santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e agora o santuário estava vazio. Então, na cena anterior, capítulo 11, 19, a gente tem pela primeira vez acesso ao Santíssimo, quando começa o período do juízo, e agora nessa próxima cena introdutória, já finalizou o juízo porque o santuário está vazio. Então ele leva a nossa mente até o santuário, porque foi lá que nós fomos levados na cena anterior, mas agora para dizer, ó, o que estava acontecendo aqui de ritual se encerrou, o santuário está vazio, ok? Capítulo 21, a última cadeia profética do livro. E aí ele vai fazer mais uma vez uma menção ao santuário. 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então aqui mais uma vez ele faz para nós uma menção, uma referência ao santuário, dizendo que agora o tabernáculo do próprio Deus desceu e veio se colocar entre os homens. Então é interessante que cada uma das cenas do Apocalipse, a introdução delas tem ali alguma conexão com o santuário, ok? Muito bem, vamos agora ver um pouquinho sobre o dia da visão, o dia em que ela ocorre. Apocalipse capítulo 1, vamos voltar para lá, acabamos de passar por todas as cadeias proféticas do livro, a introdução falando sobre o santuário, vamos voltar para o capítulo 1. Vamos ver o dia em que a visão acontece, capítulo 1, verso 10, o que nos diz aqui? Achei-me em espírito no dia do Senhor,
e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então João fala que ele teve a sua visão no dia do Senhor. Aí a gente tem que fazer essa pergunta aqui, ó. Ao tempo de João, lá na época dele, que dia que era conhecido como o dia do Senhor? Perceba que essa é a pergunta mais honesta para a gente saber de que dia está se falando aqui, né? Porque foi João que escreveu, né? Então ele está falando de algo que era comum na sua época. Então na época dele, qual era o dia do Senhor? Por que eu estou colocando isso para você? Porque hoje, o domingo é o dia que é mais conhecido como sendo o dia do Senhor. Mas será que era assim na época de João? Então olha só, eu coloquei aqui embaixo uma série de passagens que são do tempo de João e para trás, para antes de João, onde se construiu o pensamento a respeito de um dia ser chamado de dia do Senhor. Que dia era esse? A gente vai ler só duas passagens aqui, tá bom? Vamos ler essa daqui, ó, de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Verso 27 e 28. João ouviu isso aqui da boca do próprio Jesus, ó. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então João ouviu isso aqui de Jesus. Jesus dizendo: olha, o meu dia é o sábado, o sétimo dia da semana. Vamos voltar um pouco mais. O que João aprendeu nas escolas dos profetas, né? Quando ele ia na sinagoga. Então, muito provavelmente, em algum dia no culto, João ouviu lá do fariseu, do líder da sinagoga, esse primeiro texto aqui, ó, Isaías 58, verso 13. Provavelmente eles estudaram isso daqui em algum dia, ou talvez em muitos dias, né? Como é mais provável. Então lá diz assim, ó, Deus falando: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Cara, não tem como ser mais claro isso daqui. Deus está falando que o dia dele é o sábado. Então, quando a gente vai para Apocalipse 1:10 e João fala assim, eu estava tendo essa visão no dia do Senhor, a conclusão lógica é que se Deus fala no Antigo Testamento que o dia dele é o sábado, Jesus falou quando esteve aqui, olha, eu sou o Senhor do sábado. Então, a conclusão natural e lógica, sem forçar o conteúdo, é que esse dia do Senhor aqui, em que João tem a visão, é o sábado, tá bom? Olha que coisa interessante. O domingo, passando a ser chamado de dia do Senhor, é algo que acontece só no século II. Começa ali uma obra de começar a chamar o domingo de dia do Senhor. E aqui, século II, nós temos já, Jesus já tinha retornado para o céu, todos os apóstolos que aprenderam de Cristo já estavam mortos. A gente vai ver nos próximos estudos como o cristianismo começa a passar por uma fase de grande queda espiritual. Muita coisa começou a se corromper. E parte disso se deve também a essa questão aqui do sábado, tá bom? Então, o dia que João recebeu a visão, o sábado. Outra coisa interessante, né? Lá no capítulo 1, no verso 10, que a gente deu ainda há pouco, João fala que ele estava no dia do Senhor e ele ouviu por trás dele uma voz como de trombeta. Você lembra que a gente leu isso lá? Capítulo 1, verso 10. E olha o que diz aqui no nosso slide, que interessante, ó. Os judeus recebiam o sábado com o som de trombeta, como acontece com João aqui, né? Quando ele tem a visão. Recebiam o sábado com som de trombeta e eles acendiam castiçais. E aí no capítulo 1, verso 10, que a gente leu há pouco, ele ouve uma voz como de trombeta. E quando ele se vira e vê, ele vê lá a pessoa que está vestida de sacerdote, né? E ela está no meio de luzes, né? De castiçais, de candelabros. Então é uma cena muito semelhante ao que os judeus viviam quando eles recebiam o sábado. Então é algo que reforça a ideia de que esse dia do Senhor aqui realmente é o sábado, ok? Para a gente já ir para a parte final aqui do nosso estudo, nós vamos perceber que no capítulo 1, o livro do Apocalipse ele é apresentado como sendo uma mensagem que vem da própria Trindade, a própria divindade está enviando essa mensagem para a sua igreja. Queria que a gente pudesse ler aqui juntos, capítulo 1, verso 4 até o 7. Diz assim, ó. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. De quem mais? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra.
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aqui, amigos, aparece nos versículos 4 e 5 as pessoas que estão originando a mensagem para a gente. 3 pessoas aparecem aqui, ó. Aquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Das pessoas da divindade. Talvez não fique tão claro, né? Mas vamos depois por eliminação, ó. Aparece os 7 espíritos, que a versão King James, eu acho que ela foi mais feliz na tradução, quando ela traduz o sétuplo espírito. Aqui, o número 7 tem a ideia de plenitude, né? De perfeição. Então, os 7 espíritos, na verdade, não é a quantidade 7, mas ele quer dizer com isso o perfeito espírito, uma referência ao Espírito Santo. Então, aparece os 7 espíritos, o Espírito Santo, e no verso 5 aparece claramente a pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui já apareceu Jesus e o Espírito Santo, então a conclusão natural que a gente chega é que esse primeiro personagem aqui, ó, aquele que é, que era e que há de vir, é uma referência a Deus o Pai. É interessante que lá no capítulo 4, verso 8, quando João tem uma visão do trono de Deus e ele vê Deus o Pai, no capítulo 4, verso 8, os seres viventes, os 4 seres viventes, adoram a ele dizendo: o Senhor é aquele que é, que era e que há de vir. Então eles usam essa terminologia diretamente para Deus o Pai. Então que reforça para a gente a ideia de que esse personagem aqui é o Pai, esse personagem é o Espírito Santo e esse personagem aqui Jesus Cristo, ok? Olha o que fala aqui embaixo, que coisa legal também. A tradição judaica acredita que Miguel é aquele que intercede, ou seja, ele é o sacerdote do seu povo e ele caminha entre as luzes. E é interessante que Jesus, quando aparece aqui no capítulo 1 de Apocalipse, ele aparece com uma roupa sacerdotal, né, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e ele está no meio das luzes. Então, é como se Jesus ele se encaixasse na tradição que os judeus tinham, né, para fazer João entender que, na verdade, ele é Miguel. O Miguel que apareceu no Antigo Testamento para os judeus é, na verdade, Jesus Cristo pré-encarnado. Então, Jesus ele se encaixa na tradição para deixar assim revelado que, na verdade, ele é a própria pessoa de Miguel, né? E aí a Bíblia nos apresenta aqui, né, Jesus Cristo, ou a gente pode incluir aqui a própria divindade. Ele nos ama muito, por isso ele nos libertou da escravidão do pecado que a gente estava vivendo. Ele fez um reino para nós, para que a gente possa ser reis e sacerdotes junto com ele, e então ele virá com as nuvens para ele nos buscar. Muito bem. Pra gente, esse é o nosso último slide aqui para a gente fechar o estudo de hoje. Lá no capítulo 1, nos primeiros versos, a gente percebe Deus fazendo algo muito interessante, né? Como se Deus ele fosse fazendo um processo, passando de uma pessoa para outra a mensagem do Apocalipse. Então começa dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo, mas Deus deu para Jesus. Jesus deseja mostrar isso para os seus servos, mas ele faz isso como? Ele pega o seu anjo e ele entrega a mensagem para o anjo escrever ou revelar a mensagem para João passar isso para a igreja, né? Então, por que Deus não manda isso direto para João ou direto para mim aqui, né? Para nós que somos a igreja? O que ele faz esse processo? Do Pai passa para o Filho, que passa para o anjo, que passa para João, que passa para nós. Então aqui eu anotei em amarelo, ó. Deus deseja que as suas criaturas participem da divulgação da mensagem de salvação. Deus deseja nos envolver nisso, na implementação do seu reino, para que a gente vá aprendendo, né, a ter os mesmos interesses que Deus, a gente vá sendo transformado enquanto participa dessa obra. Deus gosta de fazer isso. Até botei um outro exemplo aqui, ó, de João 11:39, quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro, né? Ele fala para as pessoas: vão lá e tirem a pedra. Ora, se Jesus conseguiu ressuscitar Lázaro, que era mais difícil, será que ele mesmo não poderia ter removido a pedra? É claro que sim. Mas Deus deseja que a gente participe, a gente auxilie ele nessa obra, porque isso também faz diferença
para a nossa vida. No verso 3 do capítulo 1, Deus deixa aqui uma bênção para todos aqueles que estudam o seu livro. Ele fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então perceba, amigo, Deus aqui ele coloca uma bênção para todas as pessoas que leem o livro do Apocalipse, que ouvem as palavras que estão escritas nesse livro, e na cultura judaica ouvir é a mesma coisa para eles de que obedecer. Então eu ouço, eu leio, então eu ouço e eu obedeço a mensagem que eu ouço aqui, vivo de acordo com ela e eu guardo, né? Eu vivo uma vida em conformidade com aquilo que Deus espera de mim, me revelando essa mensagem. Então se a gente faz isso na nossa vida, o Senhor ele promete que nós receberemos bênçãos. Ok, amigos? Então olha só, chegamos aqui ao final do nosso primeiro estudo do livro do Apocalipse e eu espero que você tenha compreendido essa cena introdutória, um pouco da estrutura do livro e especialmente, querido amigo, da mensagem que Deus deseja revelar aqui para nós, sim, por meio de símbolos, mas nós conseguiremos com a palavra de Deus, estudando juntos, compreender, lembrando, há uma grande bênção do Senhor para todos aqueles que se colocam aqui para estudar esse livro e para viver em obediência ao que Deus nos revela aqui. É isso que eu desejo para você, tá bom? O Apocalipse tem sido uma bênção para a minha vida e eu desejo que seja para a sua também. A gente se vê no nosso próximo estudo, tá bom? Até lá!